Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. De vez em quando, pessoas comuns como eu e você são colocadas diante de situações que podem ter repercussões muito grandes. Por exemplo, os tripulantes do avião que transportaram a bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto do ano de 1945, não tinham a menor ideia da dimensão do que estavam fazendo. Tanto foi assim que o piloto apelidou o avião de Enola Gay. E esse nome era da sua própria mãe, que acabou ficando tristemente famosa por causa disso. Cláudia, a esposa de Pôncio Pilatos, que na época era o governador da Judéia e que condenou Jesus à morte de cruz, passou por uma situação desse tipo. A Bíblia diz que em sonho, a esposa de Pilatos sofreu muito por Jesus, antes da crucificação. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilhe-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Cláudia teve um papel importantíssimo nos últimos dias de Jesus antes da crucificação, mas ficou quase esquecida na história. Apenas o Evangelho de Mateus fala sobre ela, que estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem dizendo: "Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele." Sabemos que há casamentos cujos laços conjugais são tão frágeis que a esposa nada sabe a respeito do trabalho do seu marido. E o marido, por sua vez, diz que a sua esposa é que não se importa com o seu trabalho. Ou seja, não há diálogo sobre o dia a dia de trabalho de cada um. E o casal acaba se tornando dois desconhecidos que vivem e têm intimidade física. Porém, as suas almas estão distantes e o casal não são amigos de fato. Para que Pilatos ouvisse a sua esposa, com certeza ele a colocava à parte dos assuntos do seu reino. E esta atitude, num relacionamento, mostra companheirismo, cumplicidade, união e acordo. Qualidades estas que é raro hoje em dia ver em um relacionamento. E para você entender o sonho de Cláudia, é preciso falar um pouco sobre o contexto dos fatos que levaram à condenação e crucificação. Jesus foi preso na madrugada de sexta-feira por ordem dos líderes religiosos judeus. E esses homens tinham o poder para prender e julgar qualquer judeu, mas uma condenação à morte precisava, segundo as leis romanas, ser confirmada pelo governador, no caso, Pôncio Pilatos. Os principais sacerdotes dos judeus foram avisados por Judas Iscariote, o discípulo que traiu Jesus, que haveria uma oportunidade para prendê-lo na noite de quinta para sexta-feira. E esse aviso chegou aos principais sacerdotes por volta das 21 horas de quinta-feira. Eles então levaram algum tempo para se organizar e conseguiram prender Jesus já na madrugada de sexta-feira. Então, eles tinham um prazo muito curto, até às 18 horas da tarde de sexta-feira, para julgar, condenar e executar Jesus. Isso antes de começar o sábado judaico, pois no sábado ninguém trabalhava. E havia ainda um outro agravante: os judeus estavam comemorando na mesma data a Páscoa, e após o sábado viria mais 7 dias de feriado. Assim, se não conseguissem condenar e executar Jesus naquelas poucas horas, somente poderiam fazer
cerca de 8 dias depois, pois durante a Páscoa, Jerusalém ficava lotada de peregrinos. A população era multiplicada quase 10 vezes mais. E Jesus era uma figura muito popular por causa dos muitos milagres que tinha realizado. E se a notícia da prisão de Jesus se espalhasse, haveria grande risco de haver uma revolta popular, coisa que os principais sacerdotes judeus queriam evitar a qualquer custo. Portanto, antes de prender Jesus, os sacerdotes precisavam se assegurar de que Pilatos iria concordar com a condenação e a morte, e que concordaria em fazer isso muito cedo, já na manhã de sexta-feira. Assim, quando receberam o aviso de Judas Iscariote, o sumo sacerdote Caifás correu para o palácio do governador para conversar com Pilatos. A Bíblia não relata como foi essa conversa, mas percebemos que ela ocorreu num ambiente de muita urgência, pois houve um atraso de mais de 2 horas entre o aviso de Judas e a partida do grupo que foi prender Jesus. E diante da situação, era a coisa mais sensata a fazer, ou seja, comunicar o fato à autoridade máxima daquela cidade. Um outro ponto que podemos ter certeza que esta conversa aconteceu de fato é que naquela época as pessoas dormiam e acordavam muito cedo. E como o sumo sacerdote procurou o governador já tarde da noite, é natural que Pilatos tenha comentado o teor da conversa com a sua esposa. Então, Cláudia foi dormir com a informação de que Jesus seria condenado e executado na manhã seguinte, com a concordância de Pilatos. Então, Cláudia teve um sonho para avisar a Pilatos para não dar apoio ao que estava para acontecer. Sabemos que Deus manifestou seus planos a homens no passado, trazendo revelações importantes a reis e profetas. A Bíblia conta histórias de muitas pessoas que tiveram sonhos importantes, os quais se cumpriram depois. O sonho é uma das maneiras de Deus falar com o homem ou com a mulher. A Bíblia afirma que Deus fala conosco quando o sono profundo cai sobre nós e dormimos em nossas camas. Então, Deus abre os nossos ouvidos e sela sua instrução para nos prevenir das más ações e livrar-nos do orgulho e da soberba, e para preservar da cova a nossa alma. Assim, Deus falou em sonhos com Jacó. Deus também falou em sonhos com José do Egito. Deus falou em sonhos com Nabucodonosor. Deus também falou em sonhos com José, o marido de Maria. Entretanto, a única mulher que teve um sonho especial relatado pela Bíblia foi a esposa de Pilatos. O sonho de Cláudia é mais uma prova que ela sabia da conversa entre Pilatos e o sumo sacerdote Caifás, que ocorreu na noite de quinta-feira. Caso contrário, tal sonho não teria feito o menor sentido para ela. Talvez Cláudia teria falado a Pilatos que em seu sonho ela tinha visto que Jesus estava sendo entregue pelos principais sacerdotes dos judeus por motivo de inveja. Ou quem sabe, Cláudia teve uma revelação divina que Jesus era o rei de Israel e que aquele tempo era referido pelas Escrituras para a sua vinda entre o seu povo, e por isso ela temeu pela própria vida do seu marido, por condenar um justo chamado Cristo. Se ele há de morrer, que seja por outra mão e não pela sua. Cláudia já tinha presenciado tremendas maldades do governo romano em tantas condenações injustas e cruéis. Ela sabia que no caso de Jesus era necessário que o seu marido usasse o bom senso e um coração sensível, apesar da dureza inquestionável no cumprimento da lei romana pelo exército sob o comando de Pilatos.
E em uma época politicamente efervescente, onde o pensamento masculino ditava todas as regras, essa mulher surge para fazer a diferença e, posteriormente, ser citada. Ainda que a sua palavra não tenha sido levada em conta a quem foi destinada. Isso tudo deixa claro que na manhã daquela sexta-feira, ao acordar, Cláudia percebeu que Pilatos já tinha se levantado cedo para tratar do caso de Jesus. E avisada em sonho, ela percebeu que estava diante de um momento que podia mudar toda a história de uma vida. Ela então decidiu mandar avisar o marido para não seguir em frente com o combinado que foi feito com Caifás, pois isso traria maldição para a sua vida. Pilatos recebeu a mensagem e realmente mudou de comportamento. O relato bíblico nos conta que Pilatos tentou por várias vezes inocentar Jesus, chegando a oferecer trocá-lo por outro prisioneiro que era Barrabás. Porém, a sua mudança inesperada de comportamento enfureceu os líderes judeus que começaram a ameaçá-lo, dizendo que iriam denunciá-lo ao imperador romano Augusto César se ele deixasse Jesus livre, pois só existia um rei que era César, e quem se diz rei não é amigo de César. Pilatos não teve postura suficiente e acabou cedendo à pressão dos sacerdotes judeus, e em um último gesto tentou tirar a responsabilidade dos seus ombros, lavando de forma simbólica as suas mãos. Mas não adiantou. Pilatos ficou popularmente conhecido negativamente na história como o Carrasco de Jesus, e a partir daquele acontecimento, sua carreira política, que ele tanto preservava, foi por água abaixo. Cláudia foi colocada numa situação desafiadora, e ela pode ter contemplado em seu sonho o terrível espetáculo da coroa de espinhos e dos açoites, ou, inclusive, a crucificação e a agonia da morte de Jesus. É muito triste quando uma esposa ela vê o mau comportamento do seu marido e não pode fazer nada, a não ser falar. Uma pessoa comum como Cláudia foi colocada numa situação desafiadora. Ela sabia que o seu marido iria cometer um ato muito grave contra um justo, e ela tentou evitar isso, mas não teve sucesso. A Bíblia nos fala de vários personagens anônimos, como a esposa de Pilatos, que agiram corretamente na família e não se omitiram de sua responsabilidade. Apesar de não sabermos nada sobre a esposa de Pilatos, percebemos que ela era uma mulher presente na vida do seu marido e ousava ajudá-lo com conselhos. Esta história nos traz um importante ensinamento. Há momentos na vida onde a pessoa não pode deixar de fazer a coisa certa, pois as consequências de um erro naquela situação podem ser desastrosas. A mulher de Pilatos, no anonimato do seu lar, tornou-se uma poderosa testemunha de Cristo, sendo a única voz a seu favor naquele momento. Jesus não tinha quem falasse por ele. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, você pode até passar despercebido e anônimo ou anônima aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, você é uma peça importante na realização de seu plano e na manifestação de sua glória. Se o mundo esqueceu o seu nome, não se preocupe, Deus se lembra de você. Temos que pedir a Deus sabedoria para que eu e você venhamos dar sempre conselhos de acordo com a sua palavra e de acordo com os seus princípios e seus mandamentos. Muitas vezes, precisamos orientar o nosso cônjuge, os nossos filhos ou alguém que necessite, e só poderemos fazer se o Senhor nos orientar. Vivemos em dias difíceis e temos
que buscar mais de Deus e que possamos ter sonhos como foi dado a Cláudia. Assim, não cometeremos erros. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição, ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.